Isso só pode ser algum tipo bizarro de tortura psicológica, pensou Draco, desconsolado. A aula de poções nunca fora tão tediosa nos últimos 7 anos. Era como se Snape estivesse conspirando com quem tinha jogado a maldição, falando num tom monótono sobre coisas desinteressantes. Não havia nada para o cérebro de Draco fazer além de formular outra fantasia sobre Potter. Sobre tocá-lo, abraçá-lo, despi-lo, trazê-lo para perto e... Ele se sentiu corar, incapaz de se concentrar. Enquanto Potter continuava a escrever a seu lado, ele parecia completamente centrado na aula, sem ideia dos rumos que os pensamentos de Draco tomavam. Draco rapidamente estava se tornando obcecado pela distância entre seus lábios e os de Potter, e Potter continuava a escrever, nem um pouco afetado pelo elo dos dois. A raiva de Draco emergiu, o que, infelizmente, fez com que outra parte dele emergisse também, antes que pudesse impedir. E o Sonserino se sentiu aliviado por Potter não estar olhando para ele. Ou eles iriam acabar naquela de mergulhados no olhar um do outro e novamente, como já acontecera diversas vezes. E a expressão de divertimento no rosto dos amigos deles por causa daquilo estava começando a cansar. Então, Potter não estava distraído, o que era bom, porque assim Draco tinha chance de se livrar de sua distração. Por exemplo, ele poderia começar a anotar a aula, mesmo que suas anotações não fizessem nenhum sentido, porque ele só conseguia entender uma ou outra palavra do que Snape dizia. Reconhecido por da Escandinávia e vai se tornar mais... Era a última frase que ele tinha escrito. Ou ele podia se aproximar de Potter só um pouquinho, que seria suficiente para manter algum contato. Eles estavam fazendo muito disso ultimamente. Ajudava a diminuir o desconforto um pouco. Talvez... Potter largou a pena em cima da mesa para esfregar os olhos, e Draco espelhou o pergaminho dele. Potter não estava fazendo anotações. Ele tinha escrito o alfabeto das runas dinamarquesas Futar 3 vezes e o alfabeto grego uma vez. Desenhado uma pena, uma mesa, uma cadeira, Hermione Grangers e 12 cubinhos tridimensionais e havia lançado um feitiço simples para fazê-los dançar pelo papel. Ele bateu com o ombro em Potter. Preste atenção, murmurou. Potter concordou com a cabeça devagar, engolindo a seco e pegando a pena, sem desviar o olhar de Draco. Draco sentiu o coração pular uma batida. Oh, Deus! O rosto de Potter estava vermelho e os lábios levemente separados. O olhar de Draco estava grudado neles. Potter estava tão quente, tão perto, seu peito arfando devagar. E a dor estava piorando. Céus! Ele não podia ficar lá sem fazer nada. Precisava chegar mais perto. Ele olhou para baixo e percebeu que não era o único revelando evidências físicas do que acontecia dentro dele. Deslizou a perna para junto da de Potter, pressionando as duas lado a lado do joelho à cintura. Eles estavam fazendo isso cada vez mais nos últimos tempos, e era enlouquecedor e absurdamente inapropriado. Revirou-se na cadeira, tentando se ajustar discretamente, mas só conseguiu ficar mais excitado. Oh! Potter estava se movendo mais para perto também. Ele deslizou uma mão para debaixo das mesas, tocou a perna de Potter gentilmente e o fez parar de se mexer. Não, isso não ajuda, ele sussurrou. Potter deslizou uma mão entre eles e enlaçou os dedos trêmulos dos dois juntos. Draco mordeu os lábios para se impedir de emitir qualquer som. Nós estamos no meio da aula. Não podemos. Ele sussurrou, a frustração crescendo segundo a segundo. Isso era intolerável. Se ele ao menos pudesse se consolar pensando que ia conseguir algum alívio depois da aula, mas não. Potter estava deixando os dois nesse nível insuportável de necessidade. Fechou os olhos com força e tentou pensar em outra coisa. Não adiantou. Abriu os olhos de novo. Blaise estava fazendo uma careta.
olhando para Harry Potter e erguendo as sobrancelhas. Draco balançou a cabeça e fechou os olhos novamente. Mas antes viu os olhos azuis de Weasley se estreitando enquanto ele compreendia o que estava acontecendo. Harry? Weasley se inclinou. Você está bem? Potter balançou a cabeça, largando a mão de Draco debaixo da mesa e cobrindo o rosto. Senhor Potter, Snape disse e o estômago de Draco se contorceu. Você pode nos dizer quais propriedades do ginseng são cruciais para essa porção? Não, ele não pode. Draco disse antes que conseguisse se deter, um pouco surpreso pelo tom instável e rouco da própria voz. Por favor, pergunte para outra pessoa. Houve um silêncio de choque, todos os alunos se voltaram para eles, e Snape pareceu desconcertado. Professor, por favor, pergunte para outra pessoa. Percy repetiu. Snape limpou a garganta e apontou para outro aluno. Obrigado, Percy, disse Draco baixinho. Vocês precisam sair da sala. Weasley sussurrou. Para fazer o que exatamente? Draco retrucou. Jogar xadrez? Weasley o ignorou. Olha, você não pode. Harry, pensa bem. Isso é idiotice. Você não pode continuar desse jeito. Vocês dois estão enlouquecendo, ele disse preocupado. Draco sentiu uma mistura de gratidão e indignação por Weasley estar intervindo em seu favor com Potter. O Ruivo ainda estava falando de modo aflito, mas Draco podia sentir as reações de Potter e sabia que Weasley estava perdendo tempo. Eu estou indo embora, ele decidiu de repente. Alisou as roupas e começou a levantar a mão. Não foi. Potter agarrou seu braço, mas Draco se desvencilhou. Professor? Sim, Sr. Malfoy. Posso me retirar? Ele disse tão controlado quanto conseguiu, e o olhar de Snape passou dele para Potter antes que acenasse positivamente. Draco levantou e saiu da sala, seguido por dezenas de olhares curiosos e um furioso Harry Potter. Por que você fez isso? Você não tem o menor autocontrole? Muito mais do que você tem. Seu melhor amigo te dizendo para parar com isso e seguir em frente, e você teimoso demais para... Deixe o Ron fora disso. Você vai acabar nos deixando louco, gritou para Potter, perdendo a paciência. Você é quem está nos deixando malucos? Você insiste que nós fiquemos sozinhos quase o tempo todo e quando estamos no meio dos outros, quase impossível. Você é impossível. Como é que posso querer? A maldição não diz você terá que socializar com os outros ou você terá que comportar como um imbecil apaixonado, Potter. Ela diz muito especificamente o que nós temos que fazer. E se você não fosse um mestiço imbecil criado por trouxas, nós já teríamos feito a essa altura. Vai se fuder! Potter gritou. Acredite, eu adoraria. Mas infelizmente estou casado com um garoto, estou me resguardando para só Deus sabe o quê. E eu juro que se você me disser que isso não é um casamento, eu te mato. Isso é exatamente como um casamento funciona. Não transar com quem você deveria transar e não conseguir transar com mais ninguém. Eu não confio em você. Eu não gosto de você. Será que isso não entra na sua cabeça? Por que não entra na sua cabeça que confiar e gostar não tem nada a ver com elo? Você... Está bem! Malfoy gritou. Está bem, faça como quiser. O almoço é daqui a 1 hora. Nós vamos para o grande salão e, até lá, se você me dá licença, eu vou tomar outro banho congelado e tentar ficar o mais longe possível de você. Quando chegaram no grande salão, a raiva entre eles era tão grande que os dois mal conseguiam enxergar. Potter começou a andar para a mesa da Grifinória e, em um impulso, Draco sentou na mesa da Sonserina. Potter parou, olhando para Draco surpreso. — O que você está fazendo? — Eu disse que nós iríamos almoçar no grande salão, não disse em que lugar. — Eu não vou sentar na sua mesa. — Ótimo, bom almoço, respondeu Draco, pegando um prato e se servindo. Sopa, salada, suco de abóbora, tudo normal, de volta à sua velha mesa com seus velhos amigos.
Tudo estaria maravilhoso se sua cabeça não estivesse explodindo e sua visão meio embaçada. Começou a comer mecanicamente, sem participar das conversas ao redor, desejando que o desconforto físico e emocional sumisse. Tentou desesperadamente se concentrar em alguma coisa, qualquer coisa, como, por exemplo, a maneira interessante que a conversa fluía na mesa da Sonserina, os olhares curiosos, os colegas questionando sua presença e os pontuados silêncio entre eles. Interessante, sim, mas era difícil se concentrar quando o mundo parecia se resumir a desorientação física, sensações emocionais e comandos. Desejo, tontura, náusea, nervosismo, dor de cabeça, estômago revirado, exaustão. Toque, deite, levante, grite, desista, chore, durma. Ele se segurou na ponta da mesa quando o mundo começou a girar e as vozes na sua cabeça ficaram mais altas, mais suaves, e silêncio, e gritos e... Draco, você está... E então a mesa sumiu da sua frente e o mundo se tornou negro. Snape ergueu a cabeça bem a tempo de ver Draco Malfoy repentinamente tombar para a frente e Percy Parkinson segurá-lo. O resto dos alunos da mesa gritando alarmados e, na mesa da Grifinória, Potter levantou sem muito equilíbrio com direção à mesa da Sonserina e murmurou um "Não!" antes de desmaiar e ser segurado por Weasley. Em um instante, Snape e McGonagall estavam correndo para as mesas, abrindo espaço entre os estudantes da Sonserina e da Grifinória. Snape pegou Draco, aparando o menino trêmulo, de olhos semicerrados. Draco gemeu de dor, tentando se afastar do toque, a respiração saindo entrecortada. "Severus!" McGonagall chamou. "Traga-o aqui!" Mas Snape já estava a caminho da mesa da Grifinória. Depois de ter lançado um feitiço de leveza e pegado Draco nos braços como se ele fosse uma criança, ele gentilmente colocou Draco perto de Potter, fazendo os ombros dos dois se tocarem. Respirou aliviado quando os garotos pareceram sentir a presença um do outro e relaxaram. As respirações voltando ao normal e os tremores diminuindo. McGonagall observava preocupada e Weasley estava dizendo alguma coisa para ela. "Sim, é melhor", ela falou. "Precisamos da Madame Pomfrey." Weasley saiu, apressado. Snape afastou uma mecha de cabelo da testa de Draco, notando que sua pele estava quente e o pulso acelerado. "Poppy nos avisou que isso podia acontecer", disse McGonagall. "Eu deveria ter insistido que ficassem na mesma mesa. Eles não podiam ficar separados, mas os dois estavam tão irritados um com o outro." "Me deixem passar!" A voz brusca de Madame Pomfrey se fez ouvir. "Saiam da frente agora!" Ela apareceu, indo para o lado dos dois garotos inconscientes deitados em cima da mesa. "O que aconteceu?" perguntou, tocando na testa de ambos e começando a examiná-los. "Eles estavam comendo", McGonagall começou. "Onde?" "Potter estava na mesa da Grifinória e Malfoy na da Sonserina." McGonagall parou de falar quando Pomfrey se virou para ela com um olhar incrédulo. "Eles estavam em mesas separadas", ela disse. McGonagall e Snape ficaram quietos. Potter deu um gemido e se mexeu. Ela murmurou algo baixinho que pareceu confortá-lo antes de olhar para McGonagall e Snape de novo. "Quem permitiu que isso acontecesse?" "Poppy, eles estavam enlouquecendo, eles..." "Bem, é claro que eles estavam enlouquecendo. Qualquer um enlouqueceria se fosse forçado a passar todos os dias, o tempo todo com alguém que odiasse. Mas não é essa a questão. Eles não podem ficar longe um do outro por mais de 5 minutos. Que parte dessa recomendação não ficou clara?" "Eles pareciam estar bem", Snape começou. "Eles parecem estar bem agora? E vocês se dizem adultos responsáveis? Vocês deveriam ter algemado os dois se fosse preciso ao invés de deixá-los fazer algo tão estúpido. Vocês têm noção de que o progresso deles pode regredir em semanas? Era trabalho de vocês dois manter os garotos a salvo da própria estupidez deles. E vocês deixam isso acontecer."
Os estudantes observavam assustados enquanto Pomfrey dava broncas em 2 professores em público, e os 2 professores ouviam sem revidar. Agora afastem-se todos vocês, saiam da frente. Minerva, Severus, me ajudem a levá-los para o hospital. Francamente, não consigo. Está tudo bem, Sr. Malfoy? Ela disse suavemente quando Draco abriu os olhos e emitiu um gemido de dor. Nós estamos indo para o hospital, você vai ficar bem. Vai ter pesadelos por uma semana, com certeza. Não. Está tudo bem, sou eu, Sr. Potter. Ela voltou-se para ele. Você estará bem em alguns minutos. E a pequena procissão deixou o salão principal, com Pomfrey emitindo exclamações indignadas durante todo o caminho.